Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Saúdo também os nossos irmãos que nos acompanham através das nossas redes sociais, do YouTube e da nossa rádio IPB Petrolândia. Amém? Meus amados, você que trouxe a tua Bíblia, pegue, por favor, e abra comigo em uma carta muito conhecida, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Alegria única de estar aqui na presença dos irmãos, podendo cultuar a Deus, prestar louvores ao nosso Deus e também aprender a respeito do Criador através da sua palavra. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, o capítulo é o de número 5, capítulo de número 5, verso de número 1 ao 11. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, o capítulo é o de número 5, o verso de número 1 ao 11. Quem encontrou, se puder, ficar de pé comigo para, assim, a leitura da palavra de Deus. Logo após a leitura, os irmãos podem se assentar. Todos encontraram? Vou ler a palavra e os irmãos assim acompanhem. A justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor há de fazer. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para compreender assim, ó Pai, a tua palavra e aquilo que o Senhor tem a falar para nós, ó Pai, como igreja do Senhor na face da terra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de prestar culto ao teu santo nome e que possamos assim, ó Pai, fazer esse tipo de celebração, ó Pai, o culto no domingo do Senhor, ó Deus, até o dia que o Senhor voltar para buscar a tua igreja. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, estamos aqui diante de um grande texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e haja vista que foi uma das cartas mais utilizadas pelos reformadores no tempo aonde se houve a separação da igreja para com a igreja católica no tempo de Martinho Lutero. Quando nós vamos observar a respeito dos escritos de Paulo aos homens de Roma,
É necessário a gente compreender um pouquinho a respeito dos 4 primeiros capítulos para compreender o que Paulo tem a nos dizer no capítulo de número 5. A carta ela foi escrita no período de 56 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, meus irmãos, com o intuito de levar o evangelho para a cidade da Espanha. Sabendo Paulo, sendo ele um grande estrategista, ele entendia que se o evangelho chegasse até a cidade de Roma, automaticamente seria mais fácil chegar em outras extremidades da face da terra. Paulo, com este conhecimento, procurou fazer o mesmo. Paulo procura também escrever a carta aos Romanos para assim mostrar e trazer um alerta para aqueles homens que viviam naquela região. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai mostrar qual era a forma de culto que esses homens estavam prestando a Deus e prestando também aos deuses pagãos. Paulo também vai mostrar do capítulo 1 ao capítulo 3 a respeito do antropocentrismo que estava tomando conta do coração daqueles homens, aonde os homens estavam deixando de adorar o Criador e colocando a criatura para assim ser adorada. Paulo também vai tratar a respeito da imoralidade que estava havendo entre os homens e também da idolatria por parte dos gentios que estava atingindo também assim os judeus. O capítulo 4, Paulo vai falar de um homem muito conhecido, que é um dos grandes patriarcas do passado do Antigo Testamento, que é um homem chamado Abraão. É interessante que aqui Paulo vai procurar mostrar que Abraão, ele foi um homem justificado não pelas obras que ele fazia, mas o mesmo ele foi justificado porque creu em Deus. É interessante, meus irmãos, que do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar assuntos de suma importância para mostrar para os homens que só há uma maneira, há somente um modo de ser justificado diante de Deus. E este modo e esta maneira é a justificação vindo por intermédio de Cristo Jesus. E aqui eu abro aspas para poder falar a respeito do tema da mensagem de hoje, que é: justificados por meio de Cristo, temos paz com Deus. Paulo ele vai começar a respeito de uma tese que é, na verdade, a ideia principal do texto, e no capítulo 5 vai mostrar qual de fato é essa ideia central, qual de fato é esta ideia principal, que é falar a respeito da justificação. Natanael, por que primeiro você falou a respeito das obras que esses homens estavam fazendo, a forma de prestar culto a Deus, a forma de colocar o homem no centro de todas as coisas e também tocar no ponto a respeito de Abraão? Para poder compreender o capítulo de número 5, necessário é mostrar que o culto a Deus, a justificação a Deus, a paz que a gente pode ter com Deus, não vem por intermédio, meu amigo presbítero Cleudilon e amada igreja, pela forma que nós acreditamos que podemos cultuar a Deus. O culto, ele não deve ser feito de acordo com a minha ou a nossa vontade, mas o culto, Paulo vai mostrar que tinha que ser feito conforme a vontade de Deus. Paulo também vai mostrar que a nossa salvação, ela não está baseada nos méritos nossos e muito menos nas obras que nós fazemos, mas Paulo vai mostrar que a nossa salvação, ela é exclusiva a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E não somente isso, Paulo também diz que a justificação, ela vem sobre a vida do homem quando o homem ele tem a certeza que não são as suas obras que o salva, que não são as suas obras que o transforma, que não são as suas obras que alcança a Deus para assim receber a justificação, mas Paulo mostra que dentre um dos maiores patriarcas do passado, o mesmo recebeu a justificação porque creu em Deus. O capítulo de número 5, acompanhe comigo, verso de número 1, Paulo começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé. Paulo, ele nos leva a refletir, meu amigo Arthur e amada igreja, e também a pensar a respeito da salvação. Como adquirir a salvação por parte de Deus? Como conseguir alcançar essa salvação?
E Paulo então já vai deixar muito claro aos homens que só é possível receber essa salvação a partir do momento que somos assim justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ser justificado por Deus é ter a certeza que a nossa justiça, ela, por mais que ela seja buscada, por mais que a gente corra atrás dela, de fato ela não vale de nada. Porque se a nossa justiça ela fosse necessária, essencial, se ela fosse a primazia para assim receber a justificação de Deus, automaticamente a fé seria abolida. Mas o texto vai nos mostrar que a justificação veio por intermédio de Cristo Jesus, e essa justificação ela está o quê? Alicerçada na fé que começa no nosso autor e consumador dela. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, que vai mostrar que esta fé, que faz com que a gente tenha certeza da justificação, não nasce nas nossas obras, não nasce dentro do homem, mas ela é exclusiva da pessoa de Deus. E essa, meus irmãos, é a fé para crermos na salvação. Não é a fé para crer em milagres, não é a fé para crer em uma transformação, mas o texto aqui central, Paulo vai mostrar que esta fé, ela nos leva a ter a certeza da justificação, e essa justificação, ela vai levar com que a gente tenha o quê? A paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que o efeito dessa justificação, ou melhor dizendo, o efeito que traz essa paz sobre a nossa vida, ela vem através de um fruto, e esse fruto é a pessoa de Cristo Jesus. Essa paz que vem de Cristo Jesus, ela não é buscada, ela não é encontrada na essência do homem, ou nas obras do homem, mas essa paz, ela vem sobre a vida do homem através da justificação por Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, porque se nós fôssemos ter essa paz devido buscar fazer as obras, crendo que essas obras poderiam trazer a paz de Deus, nós estaríamos fadados e levados ao fracasso, porque aquela paz que vem de Cristo Jesus, que vem através do nosso Salvador, que vem através do nosso bom Deus, ela nos alcança por causa da justificação de Cristo Jesus para as nossas vidas. A paz que a gente busca, a paz que a gente tenta alcançar, aquilo que a gente acredita que podemos fazer para alcançar a paz de Deus, de fato, não nos traz a paz e muito menos a tranquilidade. Mas glórias a Deus nas alturas, por ter enviado o seu Filho para assim trazer a justificação sobre as nossas vidas. E essa justificação, ela é capaz de trazer a paz de Deus para conosco. E Paulo, então, ele vai continuar. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante este ponto, porque os religiosos e os ignorantes, eles vão crer que as obras são capazes de receber a reconciliação de Deus. Muitos acreditam que é capaz de receber a paz de Deus mediante as suas obras. Haja vista que existiu dois homens conhecidos como Pelágio e um homem chamado Jacobus Armínio, que eles criam que o homem podia cooperar na salvação com Deus. Se nós formos observar este ponto destes dois homens, e este ensinamento adentrou em muitas igrejas, e a IPB também, ela corre um sério risco, crendo eu que algumas até recebeu esse tipo de ensino, que é um ensino sinergista, aonde o homem coopera com Deus. Paulo vai mostrar que de fato, essa paz, essa reconciliação, essa justificação, ela vem unicamente e exclusivamente através da pessoa de Cristo. Então, de fato, a gente aqui já ignora o ensinamento pelagiano, o ensinamento arminiano, o ensinamento sinergista, e a gente passa a crer o quê? No ensinamento monergista, aonde Deus, ele dá início na vida do homem para a salvação
salvação e é aquele que finaliza. Meus irmãos, o que Paulo quer nos falar através desse texto? Que essa paz não fui eu e não foi você que começamos, pois nós éramos inimigos de Deus, mas Paulo vai mostrar que essa paz, ela é exclusiva, que ela veio unicamente através da pessoa de Cristo Jesus. É por isso que cremos no ensino monergista. E Paulo, então, ele continua a respeito da sua tese sobre a justificação. Versículo de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É interessante que Paulo aqui ele vai falar a respeito de um acesso. Observa comigo. É impossível com que o homem alcançasse este acesso até a Deus. Primeiro porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas Paulo ele vai o quê? Procurar nos mostrar que Cristo Jesus foi aquele que trouxe esse acesso a nós para assim nos encontrarmos com Deus. Existe um reformador francês chamado João Calvino que diz assim, que Cristo é aquele que estende a sua mão para poder recuperar, buscar e levantar aquele indigno para assim o libertar. É muito interessante porque é mais ou menos isso que Paulo está mostrando, que o único que pode fazer com que o pecador indigno, fazer com que o homem reconheça a respeito da supremacia, soberania e suficiência de Deus, ele vem exclusivamente através deste acesso. E o único que pode nos levar até este acesso, ao encontro com Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Nós éramos os indignos, mas Jesus levantou a sua mão para nos alcançar, nos levantar e nos trazer assim a libertação. E Paulo continua dizendo que este acesso ele vem através da fé a esta graça. É interessante, meus amados irmãos, meu amigo Sandro, que quando Paulo fala sobre a fé, ele cita pela segunda vez a respeito da fé. Não é uma fé para crer em milagres, meus irmãos, mas uma fé para compreender e entender a respeito da salvação de Cristo Jesus, a respeito dessa justificação. E essa fé não é aquela fé que ela vem dando pausa, mas ela é uma fé contínua. E essa fé contínua, ela é capaz de nos fazer entender que nós estamos sobre a graça de Cristo Jesus. E essa graça é que nos mantém firmes, é essa graça que nos mantém de pé, é esta graça que nos mantém caminhando e trilhando o caminho até o dia do encontro com o Senhor. É através dessa graça vinda de Cristo Jesus é que Paulo diz, na qual estamos firmes. A fé aqui, meus irmãos, não é um súbito impulso que vem previamente, que vem de maneira rápida e logo se esvai, mas ela é uma fé robusta, Caio. Ela é uma fé, meus irmãos, forte. Ela é uma fé não minguada, mas uma fé que nos faz caminhar. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, essa fé em Deus, vinda de Deus, gerada no homem, é capaz de nos manter de pé. E Paulo continua, que estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa esperança, meus irmãos, que Paulo fala, é o motivo que a gente tem de se alegrar do tempo que ainda virá. Paulo aqui está tratando a respeito de quê? De uma promessa, a promessa de salvação sobre a vida do seu povo, mediante a justificação em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer que nós temos todo o privilégio de nos alegrarmos a respeito desta grande salvação, dessa esperança da glória de Deus, que é a glória vindoura. Versículo de número 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É interessante, porque Paulo vai falar que a vida do cristão aqui não é um mar de rosas, como infelizmente muitas igrejas estão fazendo, eu nem preciso de citar.
aonde trazem o evangelho coach de autoajuda, que você é o perfeito, que você é o bom, que você é o tal. Mas Paulo vai nos mostrar aqui que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão, ele entende perfeitamente que mesmo sendo justificado por Cristo, Paulo não nos isenta aqui neste texto de passarmos por tribulação. Paulo não nos isenta aqui neste texto de passarmos por provação. É por isso que ele vai dizer, meus irmãos, que nós devemos também nos gloriarmos nas nossas próprias tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. O que Paulo está dizendo é que mesmo diante dessas tribulações, ele não fala que nós não temeríamos. Diante desse texto, Paulo não está dizendo que nós não teríamos a dor, da tristeza, da angústia mediante a essas tribulações. Mas Paulo mostra que diante dessas tribulações, nós cristãos, eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo, nós temos total motivo de alegria e suficientes razões para se alegrar na justificação de Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso, meu amigo Juliano, em saber que somos justificados não por anjos, não pelas obras, mas a justificação é por intermédio de Cristo Jesus. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meus irmãos, é interessante que quando vamos observar o Novo Testamento, essa experiência são as características do homem que não abandona a sua fé. São características do homem que procura ser leal à piedade em Cristo Jesus. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos sofrimentos, o mesmo ele permanece de pé, porque o mesmo é justificado em Cristo Jesus. A respeito da esperança, um grande reformador conhecido e chamado como pai do presbiterianismo, John Knox, outros vão chamar de John Knox, ele diz algo sensacional e eu quero ler para os irmãos. Ele diz: é impossível supor que Paulo queira dizer que o caráter é a fonte da nossa esperança. Não é o nosso caráter, meus irmãos. Não é a bondade que há no nosso coração, não é ter um poder aquisitivo recheado, e nem também ser um grande conhecedor de muitas coisas, mas Paulo vai dizer que nós estamos o quê? Alicerçados nessas experiências que nos leva até a esperança. O autor aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 19, vai dizer que a nossa esperança, ela é como uma âncora. Quando nós vamos observar a respeito de homens que trabalham em alto mar e quando eles estão se aproximando da praia, é natural eles soltar a âncora para que o barco fique o quê? Fixo, alicerçado, parado, para que as ondas do mar não venham levar este barco para lá ou para cá. Isso mostra para esses marinheiros que agora eles têm esperança. E que esperança é essa? Que terra firme está diante de nós. Cristo Jesus, meus irmãos, é essa terra firme. Cristo Jesus é essa nossa esperança. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, nós podemos descansar em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa esperança. E o versículo de número 5, Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, aqui Paulo vai mostrar, Alessandra, que não é o nosso amor para com Deus, mas Paulo mostra que é o amor de Deus para com o homem. E este amor, ele só nos alcançou, e nós só podemos compreender este amor por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Não existe um sistema gnóstico para compreender isso. Não existe a consulta de horóscopos e por aí vai. Não existe a necessidade de buscar cartomantes, pessoas que leem a mente e outras religiões. Mas Paulo vai mostrar que essa ação de compreendermos este amor é através do Espírito Santo de Deus.
Esse texto ele vai trabalhar o Deus triuno, ele mostra a respeito de Cristo, o trabalho de Cristo, o trabalho de Deus e o trabalho do Espírito Santo. Porque este amor é derramado no nosso coração, que era um coração de pedra, mas por misericórdia e por justificação, ele mudou esse nosso coração e colocou um coração de carne. É por isso, meus irmãos, Guilherme, que hoje nós podemos compreender a respeito do amor de Cristo. Não porque somos bons, mas é porque o nosso Deus ele é poderoso. Não porque nós o alcançamos, nós o amamos, mas a Bíblia diz que o amor nos amou primeiro. E Paulo continua, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Efésios capítulo 2, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Observa que nós não tínhamos poder e nem forças, como nós ainda não temos poder e nem forças para conseguir alcançar essa tão grande salvação. Porque nós éramos fracos. E aqui Paulo vai dizer que Cristo morreu ao seu tempo. E qual era a nossa condição? Era a condição de homens ímpios. Nós éramos estes ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo aqui vai mostrar a dificuldade de homens entregar a vida para homens justos, porque não há homens justos, não há um justo sequer. Mas agora Paulo ele vai explicar este versículo sobre aquele que poderia morrer pelos homens injustos. Esses injustos aqui, meus amigos, era eu e era você. Esses injustos aqui eram aqueles que não podiam amar a Cristo, que não podiam amar a lei, os preceitos e os mandamentos de Deus. Nós éramos esses ímpios, nós éramos esses injustos. Mas Paulo vai explicar, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos incapazes de buscar essa justiça. Aqui vai de fato um ensinamento de Paulo que não existe obra que consegue alcançar a justificação. Não existe obra que eu e você venhamos fazer para alcançar a paz com Deus. Não existe obras que nós podemos fazer para alcançar a reconciliação. Mas Paulo vai dizer que foi através, por intermédio, unicamente e exclusivamente de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu e o nosso pecado. E essa é uma prova de Deus mostrar o seu amor. Verso 9, ele diz, logo, muito mais agora, Paulo fala sobre o tempo presente e não do tempo futuro, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Meus irmãos, observa que ainda Paulo vai dizer que a obra do Senhor ainda estava para continuar. E esse entendimento chegou até nós nos dias de hoje pela iluminação do Espírito, porque Paulo vai mostrar que além do homem ele ser justificado pela ação de Cristo na cruz do Calvário e não pelas suas obras, Paulo ainda vai mostrar que o sangue de Cristo ele se estende, Soraya, até o dia da ira final. Meus irmãos, aqui Paulo ele vai nos trazer um ensinamento que nós, através do sangue de Cristo, estamos guardados. Que através do sangue de Cristo, ao qual nos preserva até o fim, no dia da grande ira do Senhor. A ira do Senhor ainda virá. O Senhor ainda lançará o ímpio e o injusto no inferno para queimar para todo sempre. Mas para nós, que somos justificados, mediante a fé em Cristo Jesus, nós podemos ter a paz com Deus, em saber que através desse sangue derramado na cruz do Calvário, nós seremos guardados, protegidos e zelados da ira que um dia virá. Essa ira virá, meus irmãos. Infelizmente, muitos têm ensinado o evangelho docinho, o evangelho maravilhoso, de uma vida, faça o que você quiser, que Jesus está contigo, negativo.
Deus, ele ainda é poderoso para salvar, mas ele também é poderoso para lançar no inferno. Essas duas verdades de céu e inferno, ela não vai mudar. Ela ainda vai acontecer. Ainda os justos em Cristo Jesus, os salvos, os eleitos morarão com Cristo na glória. Mas aqueles que não estão debaixo do sangue da purificação, que não foram justificados, que não têm a paz de Deus, sofrerão eternamente no inferno. E essas verdades bíblicas, elas não podem mudar. Elas não mudam e não podem também deixar de ser pregadas. Porque estamos vivendo em tempos dificultosos, trabalhosos, difíceis. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, ele não mudou. A palavra do Senhor, ela não mudou e ela nem vai mudar. Ela permanece para todo sempre. E fique em paz, porque essa paz, ela é a paz que vem de Deus. Salvos da ira. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É interessante que esses dias, conversando com o Cleudilon, o nosso irmão Léo, ele citou um texto incrível, falando a respeito da ressurreição. Todos seremos ressuscitados naquele grande dia, todos. A ressurreição, ela é para todos, mas o texto não fala sobre a salvação é apenas para alguns. E Paulo vai deixar aqui bem claro que diante da morte do Filho, ao sermos reconciliados, nós seremos também salvos através da sua vida. Meus irmãos, um dia nós morreremos. Os que não morrerem serão transformados. Os nossos corpos, eles se revestirão daquilo que é incorruptível e assim viveremos eternamente com o nosso Deus. Tudo isso mediante, unicamente e exclusivamente através da vida de Cristo. Através da sua morte, através da ressurreição de Cristo, nós também receberemos essa tão grande salvação. E Paulo finaliza a sua tese, o seu ponto principal para ensinar os romanos e para nós também nos dias de hoje. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, Paulo vai dizer, agora no tempo presente, a reconciliação. Salmos 16, verso 11, o salmista diz: Deus é a minha alegria. Meus irmãos, é interessante que Paulo vai falar, olha, não deem glórias somente a Cristo, mas deem glórias a Deus, porque foi Ele que enviou o seu Filho amado. João 3,16, onde muitos confundem, mas o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Altair, nós não podemos crer por nós mesmos, mas nós cremos porque Deus colocou a fé para crer nessa tão grande salvação. E através disso, agora, no tempo presente, recebemos a reconciliação. John Stott diz assim: esclarece que gloriar-nos em Deus é não apenas regozijar-nos em nossos privilégios, mas em suas misericórdias. Não no fato de que Ele nos pertence, mas no fato de que nós lhe pertencemos. Meus irmãos, somos um povo eleito e exclusivo do nosso bom Deus. E para finalizar com uma conclusão, eu quero ler aqui, bem breve, 2 perguntinhas do catecismo menor, do breve catecismo utilizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a pergunta de número 33, que diz: o que é justificação? Justificação é um ato livre da graça de Deus, não é os nossos méritos e nem as nossas obras, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Justos por quê? Por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Não somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada, e recebida também somente pela fé. E a pergunta de número 36 diz: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem?
As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.